Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo aí que quer alcançar a aprovação no concurso público dos sonhos. Esse é um ano de muitas e muitas oportunidades. A gente vai ver que tá vendo que tá saindo muitos e muitos editais. O segundo semestre vai ser lotado de oportunidades para vocês. Para quem não sabe, eu passei no primeiro concurso público que eu prestei aos 18 anos de idade. Né? Então eu acredito muito no concurso como meio de transformação. Eu também, como a maioria de vocês aí, não vim de uma família rica, não tive patrocínio, passei por situações muito difíceis, estudei em colégio estadual, então tive alguma deficiência no estudo, passei com muito esforço em Universidade Federal, passei no meu primeiro concurso público com 18 anos, esse concurso que foi suado, mas que trouxe para mim a estabilidade, a tranquilidade. Foi por causa desse concurso, gente, que eu passei lá com 18 anos de idade, que eu pude aí, depois eu tirei uma licença, viajei pelo mundo todo. Foi por causa desse concurso que eu comecei a elaborar o meu material, comecei a dar aula, comecei a transformar a minha vida. Então eu acredito muito no concurso público como meio de transformação mesmo. Acredito muito que muitas pessoas precisam de estabilidade até mesmo para conseguir alçar voos maiores. Né? O concurso público trouxe para mim uma segurança tão grande, né? Que eu pude me tornar empreendedora, que eu pude sem medo empreender, transformar a minha vida, transformar a vida de muitas pessoas. Então, o concurso, para quem não vem aí, não tem facilidade, é uma maravilha, porque é um mérito, né? Fruto do seu estudo. Se você estudar, você vai passar. Se você fizer a sua parte, você vai conseguir. O que acontece? Por que a maioria das pessoas não passa? Porque a maioria não faz. Não faz o que é necessário, a maioria não estuda da forma certa. Isso é algo muito bom, quer dizer que você tem mais chance. Né? As suas chances aumentam se você estudar através de questões de prova. E a maioria, a grande maioria, porque o nosso corpo, a gente é mais preguiçoso, o ser humano se boicota, a grande maioria está estudando através de materiais muito grandes. Então a grande maioria fica lendo PDF atrás de PDF, fica assistindo um monte de videoaula e não faz questão. Então a grande maioria das pessoas estuda da forma errada, ou seja, se você estudar da forma certa, sua chance de passar é muito grande. Muito grande, não é um bicho de 7 cabeças, desde que você concentre a maior parte do seu estudo na etapa mais importante, que é a resolução de questões de prova. Como eu encaixo, gente, eu passo o dia respondendo questão e encaixando as questões ao longo do meu material. Como eu faço isso, eu sei falar para vocês o que tem mais chance de cair, de tanta questão que eu faço, né? Não é adivinhação, é de tanto esforço, é de tanta questão que eu resolvo. É por isso que a gente aprovou tanto no INSS, no concurso do INSS, porque eu fiz essas estatísticas. Quem escreve o texto, quem encaixa as questões sou eu. Eu tenho que estar preparada para falar para vocês. E essa preparação vem do meu esforço, vem de ficar resolvendo questão. E eu te falo com toda a certeza do mundo que as bancas, elas repetem aquele mesmo conteúdo. Eu sei te falar especificamente quais são os artigos que tem chance de aparecer na sua prova. Porque se você pegar, por exemplo, o edital do TSE, você vai ficar confuso. São muitas e muitas, né? São muitas leis. É muita lei seca, é muita resolução, é muita coisa que muda. Se você estudar a parte da leitura, lendo esses textos, você vai se confundir. Você não vai conseguir memorizar tudo. E aí você vai ter perdido um longo período da sua vida estudando e na hora H você vai esquecer. Agora, se você estudar de forma diferente, estudar através das questões, você vai observar, esse artigo aqui sempre cai. Quando a questão começa, você já sabe que é sobre aquele artigo, sabe? Você já foi treinado. As bancas repetem o mesmo conteúdo. Isso muito em conformidade com o princípio de Pareto, gente. O princípio de Pareto é uma regra matemática que ela rege todo o universo, todo o mundo. É uma regra que eu posso demonstrar através do meu livro. Como assim? Não sei se vocês já ouviram aquela regra 80-20. Por exemplo, 80% dos acidentes de carro decorrem da conduta de 20% dos motoristas. Né? 80% da riqueza do mundo está concentrada em 20% das pessoas.
Essas regras, de fato, elas regem o mundo. E eu resolvi aplicar isso ao material para concurso público. Eu encaixei todas as questões de prova ao longo desse material. Olha só, ele é fininho, foi feito para você esgotar a matéria em 7 dias e comprovadamente responde a todas as questões de prova. Qual que foi o meu desafio? Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Inclusive, se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Tem 7 anos que eu falo isso, ninguém nunca achou. Então, meu desafio foi fazer mais com menos, né, gente? Menor número de páginas que comprovadamente respondesse as questões. De forma que eu posso comprovar para vocês que 20% da matéria responde 80% das questões. Olha o 80-20 aí. Eu fiz todo um esforço para criar um material muito menor, muito mais objetivo, muito mais simples, que concentre, né, o estudo na parte mais importante, que é a resolução de questões de prova. Então, como que vai funcionar esse estudo aqui? Hoje a gente vai resolver questões de prova juntos. Vocês já sabem, eu sempre mostro o que tem mais chance de aparecer na sua prova, quais são os tópicos mais cobrados. E eu sei disso porque eu encaixei todas as questões ao longo de um texto. Eu, pessoalmente, elaborei um texto, gente, simples, objetivo, cheio de exemplos para que você entenda aquele conteúdo. Não tem juridiquês, não tem explicação difícil, é bem simples. E eu quero mostrar que com essa explicação simples, com poucas páginas, você consegue acertar qualquer questão. Dessa forma, ao invés de você ficar sentado lendo PDFs de 1000 páginas, assistindo 400 horas aula, de vídeo aula, esquecendo logo em seguida, com esse material eu desenhei um material para que você fique mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é a resolução de questões de prova. O que é mais importante, o que você precisa concentrar a maior parte do tempo é resolvendo questão. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, então pode ficar seguro. Não existe. Se você achar uma questão que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou e nem vai ganhar. Como é que funciona? Vocês vão ver que ao longo das aulas, eu vou mostrar para vocês que existem alguns trechos que estão destacados em verde. Esses trechos eu destaquei em verde para mostrar que ele responde até 100 questões de prova. Eu fui encaixando, gente, na medida que eu estava escrevendo o texto, eu fui resolvendo questão e a gente foi colocando, poxa, essa frase aqui responde a questão 512, a questão 623, a questão a gente foi classificando. É um trabalho quase que artesanal, correto? Que ninguém mais no país fez. Os trechos que estão em amarelo respondem a 200 questões de prova e os trechos que estão em vermelho respondem a mais de 300 questões. Então, como é que você vai estudar? Terminou de ler essa página? Antes de virar para a próxima página, você vai aproximar o seu celular do QR Code Questões. E vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da página. Assim, você aplica o que você acabou de estudar na hora. Imediatamente você já é capaz de responder questão. Quando você faz isso, você primeiro entende como que a banca cobra, memoriza 3 vezes mais, para de perder tempo lendo PDF de 1000 páginas, para de perder tempo assistindo vídeo aula que você vai esquecer. E é assim que você vai estudar. O texto é todo colorido, todas as páginas eu tenho QR Code de questões e tenho QR Code de áudio aula. Se você tiver dúvida em algum conteúdo da página, você pode escutar a explicação em áudio de cada página do material. E é assim que vai funcionar toda a minha metodologia, com questões página a página. Se você passa mais tempo, menos tempo lendo, mais tempo resolvendo questão, a sua chance de passar é muito maior, né? Sendo que também a gente mostra quais são os artigos mais importantes de cada lei do seu edital, quais que são os artigos e quais são as questões que cobram esses artigos para você praticar e quais são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Pessoal, esse material foi construído para que você consiga esgotar o edital em menos tempo e responder qualquer questão de prova. É uma tecnologia, uma inovação que eu elaborei há 7 anos atrás. Tem muito tempo que o nosso Manual de Administrativo Constitucional está aí no mercado, fazendo sucesso absoluto. Mas ano passado, eu pensei, gente, em expandir,
Chamei outros professores para trabalharem comigo, mas eu não gostei, né? Eu não gostei muito da escrita de alguns professores, viu, gente? Porque eu gosto de escrever de um jeito mais simples. Quem me conhece sabe que tudo tem exemplos, exemplo muito simples. Então, aí eu falei, poxa vida, eu preciso de tempo para que eu mesma escreva os livros. Ano passado eu escrevi o livro de previdenciário e foi um sucesso absoluto. Né? A gente aprovou muitas pessoas, a gente teve centenas de depoimentos que eu posto todos os dias no Stories. Mudamos a vida de muita gente. Eu falei, poxa vida, eu que não sabia de previdenciário, aprendi para dar aula, para escrever um livro e foi isso tudo. E agora eu fiz a mesma coisa com o eleitoral. Fui eu que fiz e a gente não para de encaixar a questão. Não para. Não para, viu, gente? Bom, essa é a metodologia. E agora, então, com essa tranquilidade, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa matéria de direito eleitoral. Eu vou tentar falar de um jeito mais rápido possível, porque esse início da matéria, ele é mais simples. Ele é mais fácil e eu quero que a gente resolva algumas questões, tá bom? Quando a gente fala de direito eleitoral é aquela área do direito que vai regulamentar o processo eleitoral. Direito eleitoral está dentro daquele grande ramo que chama direito público. A gente sabe que o direito é dividido em dois grandes ramos, né? Direito público e direito privado. Direito público regulamenta as relações jurídicas travadas pelo ente público, pelo Estado. E direito privado vai estar regulamentando todas as relações entre particulares. Quando eu falo de relação entre particulares, a gente lembra de pé de igualdade. Eu tenho os mesmos direitos que você. Quando a gente fala de atuação do Estado, a gente lembra do quê? Da desigualdade. O Estado tem mais poderes. Tem mais o quê, gente? Tem mais prerrogativas do que nós, particulares. Considerando essa divisão, a gente tem que lembrar que o direito eleitoral está tratando do processo eleitoral para a escolha dos nossos governantes. Governantes que vão estar onde? Na máquina estatal, ocupando a cúpula do Estado. Ou seja, direito eleitoral está dentro do grande ramo direito público. Beleza, prof. Mas quando você fala Estado, o que é esse Estado? Gente, o Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa quem? O povo, que está aonde, prof? Em um determinado território, correto? Mas todo o poder que o Estado tem vem do povo. A gente não está mais naquela monarquia, sabe? Que o rei era um semideus. Não, nós estamos em um Estado de direito. Estado que obedece o direito. O Estado só pode fazer o que o direito que autoriza. Prof, como é que o Estado tem tanto poder? Porque nós, o povo, a gente vai dar esse poder para o Estado. Só que a gente exerce esse poder a todo momento. Ou diretamente ou indiretamente. Como assim? Quando você participa do processo eleitoral e você vota, você está o quê? Escolhendo o seu representante. Aquela pessoa vai te representar, vai representar o povo. Então, indiretamente, o nosso presidente está lá o quê? Representando a vontade do povo? Tá. Então, indiretamente, o povo está exercendo o poder que ele tem? Sim, correto? Esse é um exemplo de democracia indireta, um instrumento de democracia indireta. Através do voto, a gente participa do processo eleitoral e o que, gente? Indiretamente exercemos o poder, né? O poder do Estado. Então, esse é um instrumento de democracia indireta que é o voto. Mas existem alguns instrumentos de democracia direta adotados no Brasil. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Nesses instrumentos funciona diferente. A gente participa de uma forma mais direta. Como assim? Plebiscito, por exemplo, é uma consulta prévia. Antes da publicação, da edição de um ato administrativo ou legislativo, é feita uma consulta. População, o que vocês pensam sobre isso? Lembra daquele plebiscito que aconteceu no estado do Pará? Onde a população foi consultada se ela de fato achar interessante que o estado do Pará se subdividisse em outros 3 estados? Vocês se lembram disso? E a população votou pelo não, pela não criação dos outros estados? Pois então, esse é um exemplo de plebiscito. Além disso, referendo. Referendo é diferente. Referendo acontece após a publicação, edição de um ato legislativo. O referendo é realizado para fins de ratificar aquele ato ou para quê? Para revogar aquela medida. Lembra daquele referendo sobre o Estatuto do Desarmamento? Onde a população foi chamada para opinar a respeito da proibição da comercialização das armas de fogo. E naquele momento a população falou assim, não queremos a proibição. Não queremos a proibição da comercialização das armas de fogo. Não queremos, né? Em razão daquele referendo, aquele dispositivo foi revogado. O
que estava previsto no Estatuto do Desarmamento? Esse é um bom exemplo para sua prova. Além disso, um outro instrumento de democracia direta é a iniciativa popular de lei. Como assim, prof? Quer dizer que você pode o quê? Elaborar um projeto de lei. Eu também posso, a gente pode. Prof, mas todo projeto de lei elaborado por cada cidadão vai ser analisado, vai ser votado no Congresso? Claro que não, você vai ter que reunir um número de assinaturas. Vai ter que aquele projeto de lei vai ter que ter um respaldo, tá bom? Esses são os instrumentos que a gente tem de democracia direta. O que eu quero que vocês lembrem para a sua prova? A democracia no Brasil, gente, ela é semi-direta ou mista, olha só. Existem alguns instrumentos adotados no Brasil, nos quais o povo decide diretamente, e alguns outros instrumentos nos quais o povo decide indiretamente. Como assim decide indiretamente? Quando a gente participa da escolha dos nossos representantes, né, do nosso presidente, nós estamos indiretamente lá. A gente que escolheu aquela pessoa. Então, indiretamente, o povo está exercendo o poder dele? Está exercendo o poder dele. Beleza, só que quando a gente fala de voto, você não pode lembrar, não pode esquecer que o voto é direto, você vai lá e vota. Ninguém pode votar em seu nome. Não existe procuração para votar. Prof, eu fiz uma procuração para minha mãe votar para mim. Não pode, isso não existe. Voto direto, secreto, igual. Igual porque o meu voto tem o mesmo valor que o seu. O voto de quem tem muito dinheiro tem o mesmo valor de quem não tem, daquela pessoa que não tem dinheiro nenhum. Voto igual, obrigatório, né? A gente tem essa obrigatoriedade de votar. Quem já completou 18 anos até 70 anos tem essa obrigatoriedade. Agora o voto é facultativo. Para quem? Para o analfabeto é facultativo e para quem tem entre 16 e 17, dos 16, completou 18, tem que votar. O voto obrigatório não é cláusula pétrea na Constituição, viu? Isso é um ponto importante. Tá muito rápido? Me fala aí, tá rápido, tá devagar. E além disso, o voto é periódico. Por que é periódico? Periodicamente vão acontecer eleições para impedir que uma mesma legenda, que o mesmo político permaneça no poder. Né? A gente tem que primar pela alternância de poder, pela modificação, né? pela mudança, correto? Por isso a periodicidade. Professora, quando a gente fala de sufrágio, o que está falando? Né? O que é isso, sufrágio? Esse direito de participação que o cidadão tem da vontade política do Estado. Atualmente nós temos o quê? Um sufrágio universal. Como assim? Você não tem que preencher nenhum tipo de característica para votar. Não tem. Se você aí já completou 18 anos, já foi lá, se alistou perante a Justiça Eleitoral, ganhou o seu título de eleitor, você vai o quê? Vai votar. No passado não foi bem assim, né? A gente sabe que no passado a gente tinha primeiro um sufrágio censitário. Só quem tinha dinheiro podia votar. Depois um sufrágio capacitário. Só quem tinha um nível educacional X podia votar. Depois um sufrágio por gênero. Depois não, durante esse mesmo período, sufrágio por gênero. A gente sabe que a mulher não podia votar no passado, que absurdo. Atualmente, gente, nós temos o que é um sufrágio universal. Eu não preciso atender nenhum tipo de característica, nenhum condicionamento, nenhum tipo de requisito para votar. Sufrágio universal. Beleza. Prof, quando é que eu vou adquirir os meus direitos políticos positivos? Gente, olha só. Já falamos do conceito de direito eleitoral, tá em verdinho, responde a 100 questões de prova. Quem leu essa página aqui já pode responder as questões que cobram esse conceito para praticar na hora. Já falamos sobre o conceito de democracia semidireta ou mista, alguns instrumentos de democracia direta, instrumentos de democracia indireta. Já falamos sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Vocês estão vendo que tem essa cor azul agora? Essa cor é do exemplificando. Eu trago um exemplo para cada conceito, para que torne bem simples a matéria. Já falamos sobre o conceito de sufrágio e agora a gente vai falar sobre direitos políticos positivos. Pessoal, direitos políticos positivos é o direito de participar do processo político, né? O direito de participar ativamente. É quando você vai se tornar eleitor. Prof, quando é que eu ganho essa qualidade de eleitor? É quando você se torna cidadão, mediante o alistamento na justiça eleitoral, quando você ganha o seu título de eleitor. A partir daquele momento, né, quando você se alista perante a justiça eleitoral, você vai votar nas eleições, nos plebiscitos, nos referendos, você vai de fato o quê? Participar. Só que um ponto importante, gente, a gente fala
que o voto é direto no Brasil, sim. Agora, quando a gente tem vacância do cargo de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, a gente vai ter eleições indiretas no Congresso Nacional. Como assim? Digamos que lá em 2025 aconteceu um acidente. O presidente Lula e o vice faleceram. Os cargos ficaram vagos. E aí, prof, vai ter uma nova eleição? Não. O que vai acontecer? Vão ocorrer eleições indiretas no prazo de 30 dias, realizadas pelo Congresso Nacional. Então, lembra dessa hipótese aí, a gente fala muito de voto direto, mas se os cargos de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, não vão acontecer novas eleições. A gente vai ter o que? Uma eleição indireta no Congresso Nacional. Lembrando aqui dos instrumentos, né, gente, de democracia direta, plebiscito, olha o macete aqui no alto. Plebiscito, lembra que é um plebiscito, né? Prévia, uma consulta prévia. Referendo é depois da edição do ato. Iniciativa popular de lei, pessoal. Você pode elaborar, sim, um projeto de lei para ser votado pelo Congresso Nacional, mas desde que ele tenha o quê? Tenha sido assinado por 1% do eleitorado nacional. Atenção para a pegadinha de prova, não é 1% da população, é 1% do eleitorado nacional. E esse 1% está distribuído em 5 estados, e sendo que 0,3% do eleitorado de cada estado. Pessoal, isso é questão de prova. Prof, qual foi uma lei que decorreu aí desse processo de iniciativa popular, uma iniciativa popular? A lei da... Ai, gente, esqueci o nome. Política. Pessoal, iniciativa popular, lei do... Que é isso? Voou aqui? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem? Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. Voei aqui, esqueci o nome. Vamos lá. Beleza, prof. Quando a gente fala direito político, a gente tem que lembrar de 2 conceitos. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral ativa, eu tô falando da capacidade de votar, correto? De votar. Prof, quando é mesmo que eu vou adquirir essa capacidade eleitoral ativa? Quando você se alistar perante a Justiça Eleitoral. Você completou aí 18 anos, tem entre 18 e 70, tem a obrigatoriedade de votar. Agora, o voto é facultativo para quem, gente? Olha esse esqueminha aí. É facultativo para quem tem de 16, 17 anos, quem tem mais de 70 e para o analfabeto. Agora, uma coisa que é muito cobrada. Quem é que não pode se alistar? O estrangeiro. Ah, minha amiga começou a namorar um americano, ele apaixonou, veio morar no Brasil. Ele pode votar? Bom, se ele continua sendo estrangeiro, se ele não se naturalizou, ele não pode votar. Não vai votar, não pode se alistar na Justiça Eleitoral. Além disso, o conscrito, aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. Prof, o militar nunca pode se alistar? Não, somente o conscrito, aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. Isso é questãozinha de prova, viu, gente? Isso pode aparecer na sua prova. Então, essa questão é fácil, pelo amor de Deus, não perde esse ponto. Beleza, prof, quando eu me alisto na Justiça Eleitoral, eu vou ganhar o quê? A capacidade eleitoral ativa. Você vai participar das eleições, dos plebiscitos, dos referendos, tá bom? Não esquece, por favor, que o voto é facultativo para o analfabeto, para aquele que já tem mais de 70 anos e para quem tem 16 e 17 anos. Não esqueça que são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos, só os militares, aquelas pessoas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Agora, existe uma questãozinha de prova que pode aparecer. O português equiparado, o português de Portugal, que mora no Brasil, né? Ele vai ter os mesmos direitos que o brasileiro naturalizado. Então, ele pode votar e ser votado. Ele pode votar e ser votado. Só não pode o quê? Se candidatar a cargos que são exclusivos de brasileiro nato. Por exemplo, o cargo de presidente. A gente não pode ter um presidente que é estrangeiro português de Portugal. Mas olha só, o português de Portugal é um estrangeiro, permanece sendo estrangeiro, mas como ele é um português equiparado, como nós temos essa situação, ele pode votar e ser votado. Prof, qualquer pessoa que seja oriunda de um país cuja língua oficial seja português, pode votar? Não.
Só o português de Portugal. Isso é questão de prova. Só o português de Portugal. Não é qualquer pessoa que veio de qualquer país cuja língua oficial seja o português. Não, é só o português de Portugal. Permanece sendo estrangeiro e pode votar e ser votado. Exceto para cargos que são exclusivos de brasileiro nato, tá bom? Beleza. Capacidade eleitoral passiva. Agora eu tô falando da capacidade de ser votado. Aí existem alguns outros requisitos. Não é porque você tem um título de eleitor que você já pode ser votado. Não. Quais são eles, prof? Nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado, pleno exercício dos direitos políticos, está em dia com a justiça eleitoral, alistamento eleitoral, ter o seu título de eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição. Prof, eu quero ser prefeito de um município do estado de São Paulo, mas eu moro em Minas Gerais. Posso? Você vai ter que morar lá. Vai ter que morar lá, vai ter que ter um vínculo com aquele município. Vai ter que morar lá, vai ter que instalar um escritório lá, vai ter que morar lá, tá bom? Então tem que ter o domicílio na circunscrição e filiação partidária. Prof, eu não gosto de partido nenhum. Eu tenho que me filiar a um partido para me candidatar? Sim. Né, é vedado qualquer tipo de candidatura avulsa aqui no Brasil. Você tem que se filiar a um partido para se candidatar. Professor, é possível criar um partido político? É possível criar um partido político. Isso também é matéria de prova, então eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho. Fica tranquilo. Entendi. Agora, quando a gente fala de nacionalidade brasileira, lembre-se que brasileiro nato ou naturalizado podem se candidatar. Agora, para o cargo de presidente e vice-presidente da República, exclusivamente brasileiro, que é, gente? Brasileiro nato, tá bom? Beleza. Prof, e aquela questão da idade mínima? Pois então, para você se candidatar ao cargo de presidente e vice-presidente, você tem que ter no mínimo 35 anos. Para você se candidatar ao cargo de deputado estadual, para você se candidatar ao cargo de governador, 30 anos. Deputado estadual, deputado federal, 21 anos. E vereador, 18 anos. Prof, quando é que ele tem que comprovar essa idade mínima? Todo mundo tem que comprovar essa idade mínima na data da posse, exceto o vereador. Por quê? O vereador tem até, gente, lá o dia 15 de agosto, quem quer se candidatar ao cargo de vereador tem que ter completado 18 anos até o dia 15 de agosto. Porque pensa só, prof, eu vou completar meu 18 anos só em setembro. Mas é antes das eleições. Poxa vida. Aí você vai se candidatar sendo menor de idade? Vai receber recurso do fundo partidário? Como é que você vai responsabilizar por isso se você é menor de idade? Correto? Então o vereador é diferente. O vereador tem até o quê? Quem vai se candidatar para o cargo de vereador tem até a data do dia 15 de agosto para completar essa idade. Correto? Beleza. Para comprovar, né? Completar e comprovar que de fato completou 18 anos. Beleza. Prof, quais são as fontes do direito eleitoral? Pessoal, fonte é de onde vêm as regras que decorrem do direito eleitoral, né? Como a gente está no Estado de Direito, a gente sempre fala de fontes formais, materiais e informais. Fontes formais. Essa palavra formal vem de formalidade da lei, né? Quais são as formalidades, né, da lei que vão regulamentar esse processo eleitoral? Eu tenho, gente, fontes formais diretas, por exemplo, o Código Eleitoral. É uma lei que vai regulamentar diretamente o processo eleitoral. E eu tenho fontes formais indiretas, por exemplo, o Código Penal. O Código Penal ele não trata especificamente sobre o processo eleitoral. Mas, claro que no Código Penal existem algumas previsões que vão se aplicar ao direito eleitoral, aos crimes eleitorais, sim. Então, são fontes formais indiretas. O Código Penal não foi criado só para regulamentar questões eleitorais, mas de forma indireta vai regulamentar alguns pontos que fazem parte do direito eleitoral. Beleza. Fontes materiais. Pessoal, fontes materiais são situações na prática, né, na matéria, que vão o quê? Desencadear alguma mudança nessa regulamentação do direito eleitoral. Por exemplo, um movimento social, situações que aconteceram na nossa sociedade que vão mudar o nosso processo eleitoral, o nosso processo político, tá bom? Isso é fonte material, circunstâncias, um fato novo, um movimento novo. Além disso, fontes informais, prof. Fonte informal, gente, eu tô falando da doutrina, dos costumes, né? Por exemplo,
Quando eu estudo direito eleitoral, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue opinar. Tem hora que eu falo assim, poxa, isso podia ser de outra forma, seria mais fácil. Se eu quiser escrever um artigo sobre isso, se eu quiser criar uma teoria sobre isso, se alguém observar aquele artigo e falar, poxa, faz sentido o que ela está falando. Faz muito sentido o que ela está falando. E aí, gente, eu posso mudar uma interpretação de um texto legal, mudar a condução de um processo, dar origem a uma nova lei. Aquele entendimento pode virar lei? Claro que pode. A doutrina e os costumes são fontes informais do direito eleitoral. Então, lembra desse esquema aqui, olha. Eu tenho fontes formais, diretas e indiretas. Fonte formal direta, Código Eleitoral. Fonte formal indireta, Código Penal. Eu tenho fontes o que, gente? Materiais e tenho fontes informais. Esse lembra da doutrina, dos costumes, beleza? Sobre princípios do direito eleitoral, não vou me delongar muito. Eu só acho que pode aparecer na sua prova o princípio da anterioridade. Como assim? O que esse princípio fala? Esse princípio ele fala o seguinte: uma lei que modifique o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente, na data da sua publicação. Mas ela só vai produzir efeitos 1 ano depois. Então, ela entra em vigor imediato, mas só produz efeitos 1 ano depois. Sabe por quê? Imagina que lá em setembro, no meio da campanha eleitoral, surge uma nova lei editada pelo Congresso. E o Congresso está lá formado por uma grande equipe de um determinado partido. Aquele partido faz uma força danada para aquela lei ser publicada. A lei é publicada e já altera todo o processo eleitoral no meio da campanha. Poxa vida, aquela lei ela pode o quê? Modificar a decisão daquela eleição, pode privilegiar uma determinada legenda política, pode mudar as regras do jogo. E isso implica o quê? Numa situação que os outros partidos ficariam numa insegurança completa. Então, para fins de garantir a segurança jurídica, uma nova lei que vai regulamentar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data que ela foi publicada, mas ela só pode produzir efeitos à eleição que acontecer 1 ano após a sua publicação. Ou seja, ela só produz efeitos, né, às eleições que acontecerem 1 ano após a publicação daquela lei. Beleza? Prof, entendi tudo. Vamos fazer umas questõezinhas? Gente, eu preparei para vocês algumas questões pra gente responder juntos. Ficou bem claro? Muito fácil esse inicinho da matéria, né? Muito fácil mesmo. Se cair uma questão sobre esse inicinho da matéria, eu tenho certeza que vai ser sobre os inalistáveis. Certeza. Já sei, eu consigo. Gente, vai chegando perto da prova, eu vou dar cada dica pra vocês, que vocês vão escutar a minha voz na prova de vocês. Vocês vão escutar a minha voz. Quem aí tá nos grupos? Me fala. Prof, eu tô nos grupos, eu tô participando dos grupos. Me fala aí. Tá me vendo? Questãozinha de prova pra vocês. Olha, gente. TRE do Piauí. Olha que mole. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O direito eleitoral é ramo do direito privado. Gente, tá errado. Direito eleitoral tá regulamentando o processo eleitoral. O processo eleitoral para escolha de quem? Escolha quem vai governar. Governar o quê? O Estado. Quando a gente fala de Estado, eu falo de direito público, não é direito privado. Errado, letra A. Olha que questãozinha fácil. Mas vamos ler as próximas. É objeto do direito eleitoral a disciplina do registro dos candidatos. Sim. A gente vai estudar que o registro dos candidatos também deve seguir o quê? As regras estabelecidas pelo direito eleitoral. Além disso, o direito eleitoral disciplina o processo para escolher os nossos governantes. Sim, certinho. Compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. Sim, galera, compete à União legislar sobre direito eleitoral. Competência da União, hein, gente? Então, letra A que tá incorreta. Questãozinha fácil demais. Vamos lá, próxima questão, CESP, analista judiciário. O referendo constitui consulta posterior à aprovação de projeto de lei ou de emenda constitucional para ratificação ou rejeição, configurando instrumento de exercício da soberania, certo ou errado? Responde para mim, certo ou errado? Prof, quero ouvir vocês. Certo ou errado, gente? Alguém me responde aí. Quero ouvir vocês. Olha essas questãozinhas, gente. Pelo amor de Deus, não pode errar isso, não. Quero ouvir, certo ou errado? Ninguém sabe. Ninguém sabe, gente. Não é possível. Não, que isso, ai. Cadê a resposta? Certo ou errado? Pessoal, certinho, olha só.
O que vocês têm que pegar nessa explicação? Referendo, consulta posterior, certinho. Consulta prévia é o quê? Plebiscito, então é consulta posterior. Posterior à aprovação. Pegadinha de prova, quando a prova fala assim, referendo constitui consulta posterior para aprovação, não é para aprovação. O projeto de lei já foi aprovado. A lei já foi aprovada. A consulta é posterior à aprovação. Não é para aprovação. É para fins de ratificar ratificar, concordar com aquela aprovação que já foi realizada ou rejeitá-la. Isso é questãozinha, pegadinha de prova. Próxima questão. CESP também. Plebiscito constitui consulta popular prévia, certinho, sobre matéria política ou institucional após a sua formulação legislativa, configurando o instrumento do exercício da soberania popular. Galera, certo ou errado? Olha a pegadinha aí. Certo ou errado? Quero ver vocês. Certo ou errado, galera? Pessoal, eu tô com medo de vocês que esse edital vai sair agora. Vocês não estão estudando, gente, pelo amor de Deus. Oportunidade como essa não vai aparecer tão fácil, gente do céu. Eu não perdi, não. Galera, tá errado. Sabe por quê? Porque o plebiscito é consulta popular prévia sobre matéria política institucional após a sua formulação. Não é após a formulação, antes da formulação. Não é após. É antes. Nesse caso aqui, a gente não tem ainda o ato legislativo, nem o ato administrativo. Essa consulta é feita antes da formulação daquele ato legislativo. Então, tá errado. Olha a questãozinha para vocês com pegadinha, hein? TRE Santa Catarina, técnico judiciário. O princípio democrático encontra-se inscrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que dispõe: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Assinale as alternativas que contemplam o direito político, aí eu tô falando do direito político de participação da vontade política do Estado. Letra A, gente, filiação partidária. Letra B, sufrágio capacitário, a gente nem tem mais sufrágio capacitário, essa aqui não, com certeza. Iniciativa popular de lei, referendo para aprovação de projeto de lei. Olha só, a gente tem referendo para aprovação? Não. O referendo é após a aprovação. Referendo não é para aprovação, é após a aprovação da lei, nós temos um referendo, uma consulta. Então, essa aqui também tá errada. Galera, já vou responder para vocês que eu tô com um tempo um pouquinho corrido. Iniciativa popular das leis. Iniciativa popular de lei é um instrumento que a gente, que o povo tem para participar da vontade política. Quando a gente elabora uma lei, um projeto de lei, a gente está participando das grandes decisões do Estado, correto? É uma tradução do direito político, iniciativa popular de lei. Próxima questão. TRE Amazonas. De acordo com o Código Eleitoral, assinale a alternativa incorreta. Não podem se alistar os eleitores. Letra A, analfabetos. Analfabeto pode se alistar, né, gente? Ele tem a faculdade ou não de votar. Então, não é. Letra B, os que não saibam se exprimir na língua nacional. Letra C, os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. E letra D, os militares, ainda que não sejam oficiais ou aspirantes a oficiais. E aí, gente? Não podem se alistar. Qual que é a alternativa? Pessoal, como eu falei com vocês, né? São inalistáveis somente os militares que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Somente esses, tá bom? É claro que tem militar que vota. É claro que tem militar que vota, galera. Cuidado com essas pegadinhas, viu? CESP, defensor público. Próxima questão. É requisito de elegibilidade. Está muito rápido. É requisito de elegibilidade domicílio eleitoral no local da eleição por no mínimo 2 anos? O que vocês acham? Certo ou errado? Vou deixar vocês responderem. Tá muito rápido, gente? Me fala. Certo ou errado, galera? Gente. Certo ou errado? Errado, gente. É 6 meses. Isso mesmo, 6 meses. Tá errado. Domicílio eleitoral no local da eleição por no mínimo 6 meses. Lembra desse prazo, 6 meses. Próxima questãozinha.
Desde que haja reciprocidade, a lei brasileira atribui a pessoas originárias de países de língua portuguesa com residência permanente no Brasil, independentemente da naturalização, os direitos inerentes ao brasileiro, inclusive o gozo de direitos políticos, salvo a ocupação de cargo privativo de brasileiro nato. Certo ou errado? Vou esperar, porque essa aqui eu cantei a pedra antes. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Me conta. Cadê as respostas? Certo ou errado, galera? Certo? Errado? O que vocês acham? Quero mais resposta. Quero mais gente respondendo. Cadê? Quero mais resposta. Certo? Uma pessoa só respondeu. Tá vendo como é que vocês... Gente, vocês não estão craques, vocês têm que estudar mais. Gente, olha, desde que essa reciprocidade, a lei brasileira atribui a pessoas originárias de países de língua portuguesa com residência permanente no Brasil direitos políticos? Não. Não é a todo estrangeiro que vem de um país cuja língua oficial seja o português que vai ter direitos políticos aqui no Brasil. Somente o português de Portugal. Então tá incorreta, porque a reciprocidade não é atribuída a pessoas originárias de países com língua portuguesa em geral, mas somente aos portugueses de Portugal. Só português de Portugal pode votar aqui, viu, gente? Só português de Portugal. Última questão. Não é uma condição de elegibilidade a idade mínima de 18 anos para vereador? Tá certinho. 30 anos para governador e vice-governador? 35 anos para senador? 21 anos para juiz de paz? 30 anos para deputado federal? Qual que tá errado aqui, gente? Qual idade que tá errada? Isso aqui é decorável, tem que decorar, viu, gente? 30 anos para deputado federal, 21 anos para deputado federal. Muito novo, né, gente, para ser deputado? Eu acho meio que um absurdo, viu, gente? Acho meio que um absurdo, é muito novo. Última questão é agora. VUNESP, procurador jurídico. São condições de elegibilidade, entre outras. Letra A. Nacionalidade brasileira e filiação partidária. Para que você possa se eleger, se candidatar, você tem que ser nacional brasileiro, com certeza, brasileiro nato ou naturalizado, e tá afiliado a um partido. É essa aqui que tá certa. Galera, o meu tempo da live vai esgotar. Não vou conseguir explicar todas as outras, mas eu quero que vocês entrem agora nos grupos de dicas gratuitas pelo WhatsApp. Eu coloquei no Stories hoje. É um grupo de dicas gratuitas. Eu vou jogar mais questões lá pra gente responder junto, viu? Um beijo grande pra vocês. Vamos estudar firme, pegar firme. Vamos responder muita questão que vocês vão alcançar a aprovação.